Eu sou Leandro Viana e chegamos ao final da primeira temporada de Pluribus. Aqui, ó, um muito obrigado a todos vocês que acompanharam as análises semanais durante esses 2 meses, ó, e praticamente aqui, ó, gabaritamos todas as teorias. Teve a revelação dos óvulos da Carol. Também eu falei que veríamos algum imune sendo convertido, que um barulho extremo podia ali quebrar a conexão pelas ondas de rádio e principalmente aí a bomba atômica que eu venho falando desde o episódio 3. E claro, finalmente tivemos o tão aguardado encontro ali entre Carol Sturka e Manosos, né? Mas aqui, ó, eu já quero adiantar que a cena final, quando a Carol ela percebe ali a verdade, foram alguns segundinhos dela entendendo toda a complexidade do relacionamento tóxico com a Zoja, com a Colmeia, e a Rhea Seehorn, ela entregou a atuação que vai garantir os prêmios de melhor atriz que ela tanto merece. E agora, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes aí desse episódio 9 de Pluribus. Sejam bem-vindos ao Nerdverso aqui, ó, e vamos começar com a introdução sombria ali do episódio. Estamos vendo um grande teatro com o uso da cultura, daquela pequena comunidade peruana. Eles estão ali falando na língua nativa, entonando aquele cântico, né? E a menina chamada a Kuzimayo ali, que a Carol conheceu no episódio 2, que já tinha expressado também o interesse de se juntar a essa mente coletiva, ela está cercada pelos amigos, familiares, pessoas que ela ama. E a Colmeia não mentiu quando disse que nunca machucariam, porque ela simplesmente inala o vírus ativo depois de ter aceitado dar as suas células troncos para produzirem esse vírus em específico que só funciona para ela. Mas essa cena ela é perturbadora, ela é horrível, porque no segundo seguinte que a guria se transforma, a vila inteira ela para de cantar. Todos ficam em silêncio, não existe mais conexões pessoais. A família toda se afasta imediatamente. Ali é a morte daquela aldeia, morte daquela cultura. É a representação definitiva de como a humanidade morreu. Vocês entendem como é assim, ó, sinistro pensar que é a última vez que talvez alguém cantou aquela música ou falou em voz alta aquela língua. Eles fizeram todo o esforço dessa encenação para trazer a menina para a mente coletiva, do mesmo jeito que a Zoja preenche aquele vazio que a Ellen deixou na Carol, ou o harém do Kumba ali fazendo as vontades dele, ou também a família da Lakshmi, né, que continua agindo como se tudo estivesse normal. Isso tudo é para acalmar os imunes e fazer com que se juntem a eles por causa desse slogan aí que o lado da colmeia é incrível. Então o imperativo biológico tem só um objetivo, que é usar o máximo de recurso possível para se propagar. Tudo é uma tática de manipulação para fazer os imunes sentir simpatia, enquanto eles estão trabalhando sem parar para que todos façam parte da colmeia. E daí? O pior de tudo é a cena final dessa intro aí, onde a menina liberta o cabritinho e ele corre atrás da Kuzimayo e a mente coletiva apenas toca o foda-se para aquele bebê cabra. Ele fica sem saber o que fazer nesse mundo. Isso partiu meu coração, fiquei triste real. E assim, voltamos o quê? 11 dias desse acontecimento aí no Peru para ver o encontro entre Manosos e Carol Sturka, que já está no top 5 assim, da minha vida de piores encontros. Mas eu confesso que eu, Leandro, me diverti horrores, tá? O Manosos, ele é engraçado por ser sempre honesto, né? Ele é 1000 vezes mais teimoso que a própria Carol. E pensando com a razão, tá? Ele não tá errado. E, pô, aquela cena do guarda-chuva, por exemplo, né? Pra mente coletiva, ela não saber sobre a conversa. Ele tem a paranoia que vão ler os lábios dele, a leitura labial, tentar bloquear ali qualquer tentativa de imagem. E o Vince Gilligan é genial, porque a gente tá vendo a absoluta incapacidade de duas pessoas muito motivadas em salvar a humanidade, mas que juntas, velho, elas são ali, ó, totalmente desagradáveis, sabe? O que é o oposto de como a mente coletiva age. A mente coletiva é educada, é eficiente. É
um episódio cheio de ironias. E ao mesmo tempo que a teimosia meio que separou a Carol e o Manosos nesse episódio, isso vai unir eles na segunda temporada. É o que eu acho, tá? Então, a escolha de elenco foi perfeita. Eu não esperava esses personagens terem tanta química, sabe? Aquela olhadinha que ele deu pra Carol quando ela disse, né, que os outros imunes vão adorar conhecer esse Manosos com essa personalidade brilhante, velho. Ou todas as cenas do aplicativo de tradução, né, do app não reconhecendo Carol Sturka, sempre dizendo, né, palavra ou nome desconhecido. Aliás, muito bom o Manosos ele sempre chamar a Carol pelo nome e sobrenome. Mas enfim, vamos falar ali do teste do nosso paraguaio. Ele é o cara mais determinado do planeta. E eu já tinha avisado vocês que a frequência 8613 tinha algo a ver com a comunicação, que era a única frequência ativa e que transmitia um tipo de sinal. Então pensa comigo, o RNA que transforma as pessoas, ele é basicamente ali o hardware, né? E uma vez instalado no nosso corpo, o sinal de rádio funciona como um software que sincroniza as mentes do mundo todo em uma rede cognitiva compartilhada, que é a nossa querida aí colmeia. Então, aquela frequência mantém a mente coletiva unida e por isso qualquer som repentino, perturbador, como foi o caso ali do grito do nosso querido Manosos, ele desconecta temporariamente os outros desse software. Ali o Manosos fez um teste, tanto que ele avisou a mente coletiva que iria gritar. Deu tempo para ela se preparar assim para que nenhum acidente matasse as pessoas no planeta inteiro. E então ele gritou e teve a comprovação que ele pode quebrar o sinal. Depois ele mesmo tenta usar ali aquele mesmo sinal para tentar se comunicar com o indivíduo dentro daquele corpo. Me pareceu até uma cena de exorcismo, né? Ele assim, Rick, fale comigo, Rick. Mas infelizmente ele não consegue assim dar prosseguimento nessa pesquisa porque a Carol chega atirando com aquela arma e a mente coletiva decide deixar a cidade de Albuquerque ali, né? E deixou também o Manosos sem cobaias. Ainda temos muito o que falar sobre esse arco do episódio e se tu chegou até aqui não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, tá? Pluribus vai demorar mais de 3 anos para voltar e a culpa vai ser somente sua. Vamos para alguns detalhes para a gente tentar entender aí o final do episódio, tá? Porque em certo momento o Manosos ele encontra ali um dispositivo dentro do armário de bebidas. E quando a Carol liga para a Zouja para tirar satisfações, ela descobre que na verdade foi a Ellen que instalou esse sensor de movimento aí para monitorar o consumo de bebidas da Carol, porque sim, ela tem um problema muito sério com o álcool, algo que eu venho dizendo desde lá do começo da temporada. E outra coisa, eu não enxergo a Ellen como a vilã do rolê. Eu acredito que na segunda temporada a gente volte com mais flashbacks e veremos a Carol no fundo do poço lutando aí contra o alcoolismo, principalmente aí por causa do trauma da família não aceitar quem ela era. E também nos mostrando o porquê a Carol é essa pessoa triste. Vamos lembrar que a Ellen até pegou o carro com bafômetro e também por esse motivo ela omitiu a verdade que não gostou do novo livro da Carol que ela estava escrevendo. Ela sabia que a Carol escrever esse livro era importante para ela, né? E para Carol. E eu falei tudo isso para mostrar como Carol Sturka foi manipulada. Ela descobriu que a pessoa que mais amava na vida não confiava nela, teve aquele baque, né, que a Ellen não apreciava tanto o trabalho da sua vida, que ela sempre quis escrever. Então, por causa disso, a Carol tá irritada, né? Por isso que ela passa a noite bebendo adoidada, né? A mente coletiva, ela entra com a vantagem de ter todas as memórias da Ellen, além de ter todo o conhecimento combinado dos psicólogos do mundo. Por isso eu enxergo que quando a Zouja diz para Carol que eles precisam deixar ali novamente a cidade de Albuquerque e depois simplesmente vira ali as costas e vai embora, eu acredito que a mente coletiva sabia que a Carol iria escolher a Zouja depois de toda a conexão que tiveram. Então nessa escolha de Sofia entre La Chica ou El Mundo, a Carol escolheu a ilusão de ser feliz.
E voltando novamente ali para o sensor de movimento, nesse momento aí, o Manosus tem a informação que a mente coletiva ela não pode mentir. E sabendo disso, resolveu ligar e pedir para conversar com essa pessoa da colmeia que a Carol tanto confiava. Aliás, vocês notaram que a voz de quem habla ali com o Manosus é do nosso querido Tony Dalton. Ele é o Lalo Salamanca de Better Call Saul, o que é interessante, já que a outra voz do telefone do outro episódio era do Howard. E quem viu aí a série sabe do que eu estou falando, não quero dar spoilers por aqui. Mas quando a Carol acorda depois de beber todas, mano, pô, ela dormiu com um copo na mão. É o alcoolismo voltando com tudo ali. A Carol descobre que a Zoe já tá na casa do paraguaio, sai correndo surtada ali para resgatar sua namorada das mãos do maluco, e tudo isso é um mix de emoções na Carol, porque por um lado a Zoe já tá ali só conversando, mas vocês perceberam a ironia da cena? A Carol, ela forçando a Zoe a se afastar do Manosus como se fosse um pet, né? Puxando a Zoe pelo braço e ainda ouvindo que a Zoe ama o paraguaio do mesmo jeito, com a mesma intensidade que ama a Carol. Cara, essa frase era para ela ter se ligado, né? Mas meus queridos, Carol está extremamente vulnerável em um relacionamento tóxico com a colmeia. A Carol é monogâmica e protetora ali com a mulher por quem se apaixonou, tá? Então, nesse processo de investigação, a Carol acabou criando laços. Ela se esqueceu de que a mente coletiva, ela não pode gostar de apenas uma pessoa individual. E desse modo, a Carol não suportou ver todos indo embora novamente. Ela não quer passar por esse sofrimento mais uma vez, não quer ficar sozinha no mundão. Então a mente coletiva manipulou sim direitinho nessa estratégia de charme. Nesse momento a Carol perdeu a batalha, tá? E eu estava errado porque eu acreditava que ela nunca escolheria a Latika ao invés do mundo. Então ela escolheu esse conto de fadas. E eu não julgo a Carol, tá? A Carol tá escolhendo pela primeira vez a felicidade. E eu sei que vocês querem saber dos óvulos e da bomba atômica, mas antes deixa eu aproveitar para fazer um super convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso, que é um jeito de, vocês apoiarem aqui o nosso projeto, o canal, para que possamos trazer mais vídeos durante a semana, tá? Temos também, a partir de R$ 4,90 vocês fazem parte do nosso clube. O maior prêmio talvez é o grupo do Whats. Todo dia a gente conversa aí de filmes, séries, teorias, sabe? E é um grupo muito legal de pessoas ali. Todo mês tem sorteio de prêmios. O desse mês de dezembro, é essa caneca do Pennywise, tá? Mas toda semana tem sorteios de ingressos e o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita aqui no nosso projeto, sempre aparece aqui em um dos ladinhos, nunca sei qual. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar o link para quem quiser participar do clube na descrição desse vídeo. Lá vocês encontram todos os benefícios, mas é só virar membro do YouTube que tá tudo certinho também. Então, bora lá! O terceiro ato é a lua de mel da Carol e da Zoja, com elas em lugares paradisíacos, viajando pelo mundão, a vida perfeita. A Carol realmente entrou na ilusão ali de acreditar que viveria o conto de fadas para sempre, assim. E então a Carol caiu na armadilha da mente coletiva. Ela estava em uma zona de conforto ao ser amada pela Zoja, que por alguns dias ela se esqueceu aí do principal, que a mente coletiva ela nunca vai parar de tentar absorver a Carol para dentro dessa colmeia. E de novo, né, acertamos a teoria dos óvulos congelados, que eu falei que seria assim, muito importante lá no episódio 3. A mente coletiva, ela tá tentando criar células-tronco a partir dos óvulos da Carol. Então, quando essa ficha caiu, a Carol finalmente percebeu que a Zoja não ama ela de verdade. Eles amam a ideia da Carol se juntar à colmeia. Zoja demonstrou a perfeita estratégia de charme quando diz um eu te amo ao invés do nós te amamos. E a Carol se ligou que a mente coletiva precisa cumprir o seu imperativo biológico. E o detalhe é que a Carol tá lendo o livro ali, né? A mão esquerda da escuridão, que é uma metáfora perfeita a esse relacionamento das duas. Porque nesse livro de ficção científica, a gente vai ter uma relação ali entre um humano e um ser ambissexual e andrógeno, né? Talvez eu faça um vídeo aí para
para explicar melhor, porque são muitos detalhes, mas voltando para o momento chave do episódio, a Carol descobre que se escolher ficar com a Zouja, em 2 mesinhos fará parte da mente coletiva e isso é a última coisa que ela deseja na vida. Ela estava tranquilaça, pensando que não existia uma maneira de ser convertida, mas eu avisei você sobre os óvulos, hein? E eu sei que os especialistas em célula-tronco aqui do canal vão falar que é quase impossível isso dar certo aí, mas a própria Zouja disse que não é um processo simples, que leva tempo, paciência e um pouco de sorte, né? Aquela sorte de ganhar na Mega Sena, tá ligado? Mas, pô, é uma série de ficção científica, pessoal, vamos relaxar. A gente tem ali todos os cientistas da Terra, eles estão trabalhando juntos nesse processo, com recursos ilimitados e não precisam se preocupar com dinheiro, velho. E pra você também que perguntou assim, né, por que diabos a Carol não pediu de volta os seus óvulos, né, e todas as amostras relacionadas a isso? É o que eu sempre digo sobre o imperativo biológico, que ele se assemelha às leis de Asimov. Eles ajudam os outros até o momento que são prejudicados. Por isso que eles se afastaram aí 2 vezes de Albuquerque. Então existem prioridades. E desse jeito temos a jornada do herói em Carol. Ela estava ali em luto, achou ter encontrado o amor novamente depois que seu mundo foi literalmente destruído e agora ela está fazendo a coisa mais corajosa de toda a sua vida, que é desistir da felicidade e do amor. E assim ela volta como o cão arrependido para casa para se aliar a Manosos com uma fucking bomba atômica. Outra teoria que eu falei que iria acontecer, né? Então quando apareceu aquela caixa, só fiquei que nem o meme lá do Leonardo DiCaprio apontando pra TV e dizendo, é uma bomba atômica, velho, é uma bomba atômica, só pode ser uma bomba atômica. E daí calma, né, pessoal, eu não acredito que a Carol vai usar aquela bomba assim pra explodir uma cidade. É mais uma guerra fria, uma ameaça. Tipo assim, ó, se vocês se aproximarem da minha casa, eu vou matar aqui o Manosos, todos os animais, as plantas de Albuquerque, e desse jeito a Carol iria transformar a mente coletiva na responsável por muitas outras mortes. Pô, claro que vários de vocês vão dizer que ali dentro da caixa tem uma outra coisa que não é uma bomba atômica literal, que a Carol usou uma metáfora, tipo ali, é uma criptonita aí que vai ser usada contra a mente coletiva no futuro. E só na próxima temporada a gente vai saber realmente o que é. Mas eu, Leandro, que é o indivíduo, eu acredito que realmente tem uma bomba atômica. E talvez eu faça até um vídeo de teorias para a segunda temporada, mas pensando rapidamente, ó. O Manosos, que está estudando física agora, eu perguntei rapidamente para o Google e ele disse que a detonação de uma bomba atômica gera um pulso eletromagnético que pode induzir ali fortes correntes em sistemas elétricos e agindo como sobrecarga de energia em antenas e linha de transmissão. E daí me falta conhecimento também e tempo de pesquisa, porque hoje é Natal, então se alguém puder explicar aqui se a bomba pode travar os sinais de rádio, né, de comunicação da colmeia, sem que essa bomba traga efeitos radioativos, eu agradeço. Onde estão os engenheiros elétricos do grupo, né? Só sei que a única maneira de ter certeza que a colmeia não é algo bom, assim como eles fazem essa propaganda, sabe? É se de algum modo libertar alguém da mente coletiva que para poder hablar como que é fazer parte disso, caso a pessoa tenha alguma memória. Mas enfim, o vídeo está longo. Comentem aí o que acharam desse episódio final da temporada de Pluribus. Mandem as teorias de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Nessa semana escolhemos aí os melhores de 2025. Tem série, filme, cena, vilão. Mas enfim, é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.